Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no canal de Ciências Moleculares. O objetivo da conversa de hoje é divulgar o curso, então vocês fiquem à vontade para fazer perguntas no chat, que a gente vai respondendo, ou aqui ao vivo, ou mesmo lá no chat. Vocês também vão ter a oportunidade de conhecer alguns alunos, alguns professores do curso. Eu queria começar, assim, fazendo um resumo do que é o curso, antes de abrir para as palavras e para as perguntas. Bom, então, como eu estava falando, essa é uma iniciativa da reitoria, foi, né, uma iniciativa da reitoria, junto com pró-reitores da USP, especialmente o professor Ernei. Assim, eles tinham uma dificuldade muito grande em conversar, porque cada um tinha uma linguagem, vinha de áreas diferentes, né, o professor Lobo, engenheiro, o professor Ernei, médico, e eles não, frequentemente, não conseguiam conversar sobre assuntos que eram comuns ou que eram de interesse da reitoria. Então, a ideia era fazer um curso em que as pessoas fossem treinadas para conseguir entender diferentes linguagens, diferentes áreas, diferentes áreas de pesquisa, e aí, bom, então, essa foi a história, né, o início do curso. Além disso, naquela época, não existiam cursos de bacharelado com ênfase em pesquisa, que fosse rápido o suficiente para colocar as pessoas na sua área, né, de trabalho, na sua área de interesse rapidamente. Então, esse foi o início do curso de Ciências Moleculares. Muito bem, há 33 anos atrás, né, então, nesse ano começa o processo seletivo, para a 33ª turma. Então, apesar, né, como eu falei, apesar de já ter 33 anos, o curso continua sendo muito inovador. Joel, pode passar o próximo, por favor? Então, qual é a estrutura do curso, né? Qual que é a grade, como que o curso foi pensado? Existem 2 ciclos, o ciclo básico e o ciclo avançado. No ciclo básico, os alunos eles têm aula de matemática, química, física, biologia e computação. São disciplinas que são dadas por professores das diferentes unidades da USP. Então, o curso, ele recebe alunos de diferentes unidades da USP e também recebe professores de diferentes unidades da USP. E toda a comunidade, todas as pessoas se encontram no centro de inovação da USP, que é o Inova USP. Pode passar o próximo, Joel, por favor. O Inova USP, vocês estão todos convidados a conhecer esse prédio que aparece aí. Nesse prédio que acontecem as aulas do ciclo básico. Como eu falei para vocês, são 2 anos em que os estudantes eles estão imersos em literatura, em pesquisa dessas diferentes áreas, né? Biologia, química, matemática, computação e física. E ainda que as principais aulas aconteçam no ciclo do ciclo básico aconteçam nesse prédio, os alunos eles frequentemente vão também para as unidades dos docentes que dão as aulas aqui, né? Então, existe a possibilidade, e isso acontece frequentemente, na verdade, da volta dos alunos, os alunos vão para diferentes unidades para conhecerem o ambiente, conhecerem as pesquisas e etc. Já pode passar o próximo. As aulas no ciclo básico, elas acontecem de segunda a quinta, sexta-feira é livre, e aí os alunos, no segundo semestre os alunos têm aula na sexta-feira, mas normalmente a sexta-feira é livre, e então os alunos usam a sexta-feira para se dedicarem a projetos
que são de seu interesse, a gente tem os seminários, a gente também tem mais do que normalmente os alunos da USP têm, né? Então, os alunos da USP têm uma semana no primeiro semestre e uma semana no segundo semestre, sem aulas. Os alunos do CM, eles têm 2 semanas no primeiro semestre e 2 semanas no segundo semestre sem aulas. Então, além da Semana Santa no primeiro semestre e da Semana da Pátria no segundo semestre, os alunos do CM têm também a semana do feriado de Corpus Christi no primeiro semestre, e a semana do 15 de novembro, no segundo semestre. Então, existem esses períodos livres para organizar, né, para se organizarem e para fazer outras atividades que os alunos do CM estão sempre muito envolvidos. Como, por exemplo, pode passar o próximo, Joel, por favor? Os alunos dos Ciências Moleculares têm uma participação bem ativa em diversas áreas, né, em diversas atividades da universidade. Então, aqui a gente tem como exemplo a FEBRACE, né, os alunos eles têm dado prêmios de inovação para os alunos de ensino médio que apresentam na FEBRACE, também participam ativamente na divulgação do curso de Ciências Moleculares, como aqui nessa imagem embaixo vocês estão vendo nosso stand na feira de ciência, na Feira USP de Profissões. Pode passar o próximo, Joel, por favor. Os alunos, eles têm muito envolvimento, né, no curso, então essa é uma característica bastante marcante do curso de Ciências Moleculares, que eles são responsáveis por muitas atividades e muitas iniciativas do CM. Então, uma das iniciativas, por exemplo, aqui é o site do CM, esse site que vocês vão poder fazer as inscrições, né, foi desenvolvido por alunos do CM e é mantido também pelos alunos do CM. Pode passar o próximo, por favor, Joel? É uma comunidade muito diversa, e essa é uma característica bastante boa que eu penso, né, do curso. Esse é um curso que recebe alunos de diversas origens, né, na sua educação secundária, no ensino médio. Então, aqui a gente tem mais ou menos um resumo de como é que são as pessoas hoje, né, no CM. Pode passar o próximo, Joel. Não só essa diversidade, né, não vem só da origem no ensino médio, mas também os alunos vêm de diferentes cursos da USP, né, então vocês podem ver que tem gente que vem das áreas exatas, biológicas, humanas, isso vai ser bastante importante para a gente, na hora que eu for falar. Pode passar o próximo, Joel, por favor? Então, os alunos, eles fazem uma rede de contatos, eles colaboram entre si, porque, como vocês viram, né, na grade do ciclo básico, tem disciplinas que, muitas vezes, os alunos não são familiarizados, né, então, as pessoas se ajudam, existe essa colaboração, que é uma colaboração fundamental para o sucesso de cada um no curso. Próximo, Joel, por favor. Os alunos, eles têm também muitas aulas práticas, e como eu havia falado antes, né, as aulas práticas, elas acontecem, podem acontecer fora do Inova, e essa é uma oportunidade para os alunos irem conhecer também as outras unidades, né, que eles fazem relacionadas às disciplinas, e que, caso eles não tivessem vindo para o curso de Ciências Moleculares, talvez não tivessem essa oportunidade de conhecer as outras unidades. Passando, então, finalizando o ciclo básico, os alunos, então, pode passar o próximo, por favor, Joel? Os alunos, então, ingressam no ciclo avançado. O ciclo avançado, eles são caracterizados basicamente pelo desenvolvimento de um projeto. Então, os alunos, nessa etapa, têm o currículo totalmente aberto, os alunos apresentam um projeto junto com uma grade de disciplinas. Essas disciplinas, elas podem, não precisam ser necessariamente da USP,
Elas não precisam ser necessariamente de graduação, então pode ser disciplina de pós-graduação, de graduação, cursos, pode ser na USP, pode ser em qualquer unidade da USP, né, e em qualquer campi da USP também, pode ser disciplinas de outras universidades do Brasil, ou inclusive no exterior. Então, aqui tem um exemplo, nesse mapa, mostrando onde os nossos alunos já estiveram fazendo a sua etapa, né, avançada do CM. Então, essa é uma etapa bem característica do curso de Ciências Moleculares, em que, de fato, o currículo é totalmente aberto, e ele é acompanhado de perto, né, por um orientador, que funciona mais ou menos como um mentor, que vai ajudar os alunos no desenvolvimento do projeto, e também na escolha das disciplinas e das suas rotas, né, dos encaminhamentos que eles vão ter no ciclo avançado. Pode passar o próximo, por favor, Joel. Então, os alunos, eles vêm do seu curso de origem para o curso de Ciências Moleculares. Ao terminar, eles têm o título de bacharel em Ciências Moleculares e podem ir para o mercado de trabalho, né? Uma outra opção, então, esse diploma, né, que o egresso recebe ao final do curso, pode ser o único deles, então a partir daqui vai trabalhar, mas pode passar o próximo, Joel, mas ele pode ser, na verdade, o primeiro diploma dele. Pode ser o primeiro diploma de 2 ou 3 que eles podem conseguir. Antes disso, na verdade, quando vocês vêm para o CM, não é uma sentença de morte, né? Digamos assim, vocês têm a possibilidade de não finalizar o CM e podem voltar para o seu curso de origem. Então, existe essa possibilidade. A vaga continua reservada no seu curso de origem. Então, outra possibilidade é não continuar no CM, voltar para o curso de origem e aí fazer a carreira lá no curso de origem. Pode passar o próximo, por favor, Joel? Agora sim, o diploma do CM pode ser o primeiro, né, de 2 ou 3, então ao terminar o curso vocês podem retornar ao curso de origem e ter aí mais um diploma ou 2, né, se o curso de origem for também ligado à licenciatura, uma entrada para bacharelado de licenciatura, e aí existe a possibilidade de sair com até 3 diplomas da USP. Então essas são as possíveis vias, né, dos alunos ao escolher vir para o CM. E pode passar o próximo, por favor, Joel? Então, ao vir para o CM, né, e ao ter o título de bacharel em Ciências Moleculares, para onde vocês costumam ir, né? Os alunos vão para universidades, os egressos, né, vão para universidades, para empresas, diferentes empresas de engenharia de dados, biotecnologia básica, né, podem ser professores de ensino fundamental, médio, professores que depois são professores aqueles especialistas, né, ou são aquelas pessoas que voltam para o curso de origem, fazem a licenciatura, e aí podem ser professores no ensino fundamental e médio. Pode passar próximo, João? Eles também, esses lugares, né, onde as pessoas estão trabalhando, são os mais diferentes. No mundo inteiro, a gente tem egressos do CM em diferentes partes do mundo, né, como vocês podem ver por aí, por essa imagem distribuída, a gente fez uma análise de onde eles estão e colocamos aqui para vocês terem uma ideia da grande dispersão, né, dos egressos. Bom, esse foi um resumo, pode passar o próximo já, por favor, esse foi um resumo, assim, bem rápido do que é o curso, da grade e de como a gente pode fazer as trajetórias, né, sobre a grade aberta, e aí a gente vai abrir a palavra agora para perguntas, vai responder o que tiver no chat, as pessoas que estão aqui na sala também vão poder
conversar com vocês que estão aí. E eu deixo aqui para vocês as datas de inscrição, né, que as inscrições começaram hoje, vão ficar abertas aí um mês, até o 19 de junho. A prova, então, como é que é o processo seletivo? São duas provas. A primeira prova é um teste, uma prova escrita, que vai ser via Google Meet, no dia 24 de junho, é um sábado, e depois as pessoas selecionadas vão para uma dinâmica de grupo, que vai acontecer na segunda semana de julho, e essa dinâmica de grupo é presencial, lá no Inova USP, a menos que as pessoas que forem selecionadas que não tenham disponibilidade de estar no Inova USP, por serem de outros campi da USP, ou que estejam em viagem, né, existe a possibilidade de fazer a dinâmica de grupo para alguns grupos com a justificativa online. Se vocês quiserem, se vocês acessarem esse código código QR, vocês podem fazer a inscrição, vai redirecionar direto para o formulário de inscrição, mas também vocês podem entrar no site do CM e lá tem as instruções para fazer a inscrição. Bom, gente, eu fico por aqui e aí vocês podem ir interagindo e perguntando, e a gente vai conversando nessa live aqui hoje. Vamos ver se tem alguma coisa no chat para responder? Ou... perguntaram no chat se tem TCC, o curso. Uhum. Bem, boa noite a todos, a todas. Eu sou o professor Lucas, sou do Instituto de Química da USP, sou atual vice-coordenador do curso e vou responder essa pergunta do TCC. Então, qual é a questão? Como vocês viram a Mirelle falando, o nosso avançado do CM, ele consiste em o aluno ter uma iniciação científica, um projeto de pesquisa que ele vai desenvolver em qualquer instituição, em qualquer local, qualquer campo da USP, fora da USP, ligado a um docente orientador, a um pesquisador orientador, que vai ser orientador desse projeto de pesquisa, e, portanto, o aluno vai desenvolver essa pesquisa e escrever relatórios semestrais do que está fazendo, de todo o seu acompanhamento da pesquisa, e, portanto, o TCC, na verdade, ele não existe, porque há um acompanhamento dessa pesquisa semestralmente nos últimos 2 anos do curso que é avançado. Então, um TCC, igual te apresentar um TCC, isso não existe, tá certo? Mas o aluno tem que estar sempre ligado a um grupo de pesquisa, ele vai estar trabalhando em algum projeto que é do seu interesse. Temos mais perguntas? No chat que está perguntando se a prova será aberta. Vamos lá. A prova será aberta? Aberta no sentido de... Eu acho que ele está perguntando se é múltipla escolha ou discursiva, né? De questões discursivas. Então, a prova é discursiva, tá certo? Então, são questões de várias áreas, química, física, biologia, matemática, né? E são questões escritas, tá certo? Não é múltipla escolha, talvez até tenha uma questãozinha pequenininha de algum item, mas não é. A prova é discursiva, até para a gente saber a discussão que vocês fazem durante a prova, tá certo? E pode falar. Eu já vou... eu já vou emendar aqui, porque o Robson está perguntando como funciona a prova pelo Google Meet. Então, é mesmo uma prova, vocês vão precisar ter conexão à internet, vocês vão receber o link, né, da prova, então só aqueles inscritos vão receber o link da prova, vão fazer a prova com a câmera aberta, e eu vou ficar acompanhando a prova. É uma prova como acontecia durante a pandemia, né? Na verdade, a gente começou com a prova online durante a pandemia, viu que funcionou muito bem, e a gente manteve assim. As pessoas entram no link e fazem a prova simultâneo, né? Assim, então, não é alguma coisa que faz
como fala, tem que ser na hora, né? Não é assim, pode fazer no momento que quiser, não, tem um horário específico para fazer. Mais perguntas aqui no chat. Quem está atualmente cursando a segunda graduação na USP pode fazer a prova para ingressar no CM? Pode, basta. Então, para ingressar no CM, precisa ter uma matrícula ativa na USP. Não importa se é a primeira graduação, se é a segunda graduação, se é jovem, se é mais experiente. Como eu falei, a comunidade do CM é muito diversa e a gente tem muito orgulho disso. Quer falar alguma coisa? A gente está aqui junto com um aluno do CM, o Rafa. Quer falar alguma coisa, Rafa? Tem uma pergunta aqui, antes de dar a palavra, Rafa, desculpa, porque apareceu aqui um comentário, né, dizendo que a prova pelo Google Meet não é nada acessível para quem não tem webcam ou computador. A prova, ela pode ser feita de qualquer lugar, inclusive, então, se a pessoa vai fazer a prova do CM, ela é aluna USP, né, então ela pode usar, a pessoa pode usar os recursos da USP para fazer a prova de ingresso no CM. Então, não tem problema nenhum. Fala. Uhum. Bem, pessoal, eu vou então falar um pouquinho enquanto a gente espera aqui mais perguntas, pessoal da graduação. O curso de Ciências Moleculares, ele tem essa intenção de, então, juntar várias disciplinas, até para permitir que os alunos nossos possam cursar disciplinas em qualquer lugar da USP, tá certo? Então, ele quebra os pré-requisitos para o aluno fazer disciplinas depois durante o avançado, em qualquer unidade da USP, fora da USP. Então, é um curso que permite alunos curiosos, vamos dizer assim, que queiram conhecer mais sobre qualquer assunto, tá certo? Ou queira pesquisar a fundo qualquer assunto. Então, é um curso que ele não te limita ao conhecimento de um curso que você teria na unidade básica. Então, uma pergunta que é sempre comum é que se a quantidade de química que eu vejo no básico é a mesma quantidade de química que eu veria no cursando química? Não. Então, se você quer estudar química, física, biologia, só química, só física, o seu curso de química, física, biologia, matemática vai te dar um background muito maior desses conhecimentos. Agora, se você quer ter esses conhecimentos como ferramenta para buscar se aperfeiçoar, aprofundar em diversas áreas da ciência, inclusive essas, então é um curso interessante para você. Então, é sempre um ponto importante a se pensar. Chegou a pergunta aqui, eu vou já responder, então, aproveitar. É que, segundo o ciclo avançado, é possível desenvolver uma pesquisa com a área de humanidades e educação? Sim, nós temos pessoas aqui na sala com mais poder de fala do que eu. Rafa, você quer responder? Ajusta o som. Eu posso começar e aí a gente vai conversando aqui. Sim, existem. Então, o Rafael é um deles aqui. Existem pessoas que vêm de cursos como letras, geografia, vêm da FAO, eles vêm desses cursos de humanidades e também, mesmo que não tenham vindo desses cursos de humanidades,
podem se interessar em fazer o avançado em humanidades. Isso é perfeitamente possível e a gente tem diversos exemplos no curso desses que vão para o avançado nessas áreas. Tem pessoas estudando, por exemplo, linguagem, tem um egresso, eu gosto sempre de dar esse exemplo, tem um egresso do CM que ele é um dos filósofos assim mais empáticos que eu conheço, que é o professor João Cortese. Ele é professor temporário agora no IB, ele é da filosofia, ele fez, né, o avançado e toda a pós-graduação em filosofia. E, enfim, a gente tem vários exemplos desse, é perfeitamente possível, não tem problema nenhum, na verdade é muito bem-vinda, esses projetos são muito bem-vindos, que Agora aumenta funciona? a diversidade, né? Sim. Ah, que bom. Agora funciona, agora a gente está te ouvindo. Pode falar, Rafa. Beleza. Será que já dá para ver também? Bom, então, sim, na verdade, é possível fazer, é tão possível fazer pesquisa em área de humanidades que é o que eu fiz no meu curso original era da letras, fim da letras, eu sabia que eu queria estudar linguística de qualquer forma, e então depois do meu ciclo básico eu segui o ciclo avançado estudando linguística, e eu acho que ter feito o ciclo básico acabou mudando o meu olhar para ciência de uma maneira geral, mas especificamente para linguística. Então eu acho que mesmo tendo seguido uma área de humanas como eu queria, já sabia que eu queria fazer, ter tido essa visão ampla de diferentes ciências impactou fortemente na maneira como eu faço linguística hoje. Então, como perguntaram sobre o perfil original de alunos, na verdade, acho que não existe um perfil original de alunos. Na verdade, eu pessoalmente não acredito que existam pessoas de exatas, biológicas, humanas, enfim, qualquer coisa. O perfil original não tem essa delimitação de áreas, e sim quão curiosa é a pessoa, eu acho, ou um interesse geral que ela tem por aprender e pela interdisciplinaridade, eu acho. Acho que isso é a principal motivação que alguém tem para entrar no curso. Então, pela minha experiência, é claro que alguém que já veio de um curso como física, química ou qualquer coisa assim, vai ter uma certa facilidade no começo, mas eu acho que é uma oportunidade muito especial para pessoas que são de cursos de humanas ou que têm interesse em seguir em pesquisas em áreas de humanas e afim, para ter uma visão um pouco diferente. Eu acho que isso é uma coisa importante que o CM oferece. Você enxergar amplamente coisas que não necessariamente você quer estudar. E isso indiretamente impacta no que você quer estudar. E eu percebo isso quando eu estudava no ciclo básico, física, biologia, matemática, como eu vejo certas coisas que eu enxergo na linguística hoje por ter estudado essas outras ciências. Perguntaram aqui no chat sobre equivalência, você já cursou o cálculo 1 no C... Se já cursou o cálculo 1 e se no CM tiver cálculo 1 também, se tem equivalência e como funciona se tiver? As disciplinas do ciclo básico, elas não dão equivalência, assim, mesmo que a pessoa tenha feito cálculo 1 lá e vem fazer, a gente chama de matemática 1, né, no CM. Principalmente, especialmente porque as disciplinas do CM, elas têm uma ementa, assim, bem específica. Então, a gente não costuma dar equivalência também para que as turmas, né, elas se formem desde o começo. Então, é importante que todos estejam lá juntos, porque se a pessoa fez cálculo 1, ela deve ser boa em matemática para ajudar aquelas pessoas que não são tão boas em matemática. Então, a gente pensa que no básico é importante que todos estejam juntos.
Por outro lado, se essa pessoa quiser voltar para o curso de origem, algumas disciplinas do básico do CM podem dar equivalência lá no curso de origem. E, por outro lado, também, durante o avançado, as pessoas que quiserem voltar para o curso de origem de alguma forma, por algum motivo, podem fazer disciplinas relacionadas com aquela primeira entrada, né, na USP. Então, bom, por conta dessa flexibilidade, né, do ciclo avançado. Mas no básico, a gente quer que todos estejam juntos, realmente, para fortalecer essa união, esse espírito colaborativo do CM. Eu estou vendo que sim, tem uma pergunta dizendo que a pessoa mora no CRUSP, no alojamento, né, da USP em São Carlos, e se vier para cá, há a possibilidade de realocação para o CRUSP, né, da USP Capital. Sim, todas as pessoas que vêm aqui para o CM, a gente tem a possibilidade de fazer, de novo, aquela análise, né, agora tem a PRIP, e para ter não só alojamento, mas também as bolsas de permanência. Todos os alunos do CM que precisam dos auxílios de permanência, eles, no CM, né, eles são como qualquer aluno USP, como todos os outros alunos de outras unidades e outros cursos, existe a possibilidade de conseguirem bolsas, não só esses auxílios permanência, como o alojamento, e bolsas também, em geral, bolsas PUB, PEG, que os alunos de graduação podem receber. Alguém quer complementar? Pode. Tô aparecendo? Eu queria falar sobre a coisa do cálculo 1 ainda, porque eu acho que a senhora falou bem, mas assim, especialmente nesse exemplo, acho que é legal de falar, porque a matemática 1 é bem diferente de cálculo 1, geralmente o pessoal tem engenharia, em física, e acho que isso reflete muito em todas as disciplinas. Por exemplo, especificamente nessa parte de matemática, a gente não tem aquela ideia, né, de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, onde tem, alguns cursos não são obrigatórios, mas é meio que uma mistura, assim, de várias disciplinas. Isso acontece muito com ciências moleculares inteiro. De matemática 1, por exemplo, né, o equivalente ao que seria cálculo 1 e análise real um pouco. Biologia tem muito disso também, de juntar várias disciplinas diferentes, meio que concatenar, porque, enfim, no fim a gente tem 4 semestres, já 5 disciplinas, e não dá para cobrir tudo aquilo que precisaria cobrir dos cursos originais, nem é esse o objetivo, mas a gente tenta juntar muitos assuntos para que consiga fazer um panorama geral sobre a ciência que a gente está estudando, tal. Então é um curso que precisa muito dessa vinda, né, de cursos que são diferentes, né, da engenharia, da física, da matemática, da biologia, da medicina, do direito, das letras, de todo lugar, mas ali no meio que muitas coisas se juntam e o pessoal traz suas próprias experiências, suas próprias bagagens de conteúdo para somar naquilo, mas nunca vem quadradinho, né? Você nunca vai fazer uma disciplina que seria basicamente equivalente no curso original. Primeiro que não é objetivo, mas também porque nas próprias dinâmicas que a gente tem em grupo, acaba que as disciplinas são meio transformadas para virar uma coisa que é mais específica do convívio da turma. E é muito importante também, porque a ideia de turma dos ciências moleculares é muito fundamental no sentido de que você tem um grupo muito heterogêneo de pessoas, de alunos de vários lugares, e a gente precisa, enfim, se apoiar constantemente, trazer esses próprios repertórios para conseguir passar pelo curso. E daí as disciplinas acabam mudando nesse sentido também.
Joel. Deixa o Rafa um pouco. Bom, teve essa pergunta das avaliações no CM, eu posso deixar essa das vagas para Mirari responder depois, mas das avaliações, bom, eu diria que... Oi, dá para ouvir melhor agora? Enquanto ajusta o microfone do Rafa, eu vou responder tem essa pergunta, né, sobre as vagas. Daí depois o Rafa volta. São 35 vagas, né, em cada entrada. Não é muito concorrido, a gente nunca sabe quantas pessoas vão fazer inscrição, né? Então, só para vocês terem uma ideia, muda, né, isso de ano para ano, a quantidade de pessoas inscritas. Só para vocês terem uma ideia, a gente já teve processo seletivo com 400 pessoas para 35 vagas. Mas também a gente já teve processo seletivo com 55 pessoas para 35 vagas. Então, é muito flutuante, né? O ponto que eu queria colocar aqui é que a prova não é difícil. Na verdade, o que a gente quer de vocês é não que vocês saibam o conceito de determinado, o que é, sabe, para vocês definirem coisas específicas de cada área. Não tem nada a ver. A gente quer que vocês interajam. A gente quer que vocês se ajudem e saibam, mais do que isso, né? Saibam pegar o link de um para terminar a resposta, saibam fazer uma resposta em comunidade, né? Essa segunda avaliação, eu considero, a primeira avaliação é a escrita e a segunda avaliação é a dinâmica de grupo. Essa segunda avaliação eu considero a avaliação mais importante de seleção para o CM, porque é essa avaliação que a gente vai entender o quão cada candidato é curioso, o quanto ele consegue contribuir para fazer uma resposta, enfim. Então, assim, eu não considero uma prova difícil no sentido de que a pessoa precisa memorizar conceitos, etc. Isso daí já não é mais para nenhum curso da USP, né, que dirá para os ciências moleculares. Então, bom, eu não considero uma prova difícil, mas a gente exige que as pessoas saibam se expressar, saibam se ajudar, saibam ser criativas, né? Muitas vezes as respostas que a gente lança na segunda etapa do processo seletivo não sequer tem resposta, sabe? São perguntas que a gente quer que vocês só pensem a respeito e tragam soluções para aquilo, né? Então, eu vou deixar, não sei se o Rafael conseguiu o microfone, melhorar o microfone dele, agora se ele tiver conseguido, ele responde, e depois a gente volta para terminar de responder as perguntas. Rafa? Não tá dando para te ouvir não, Rafa. Não ouvimos o Rafael. Então eu vou continuar aqui nas perguntas. Quando vocês me dão um toque aí, quando eu puder sair para vocês entrarem. Certo. Quantas vagas são feitas? Tá, isso aqui já foi. Como são as avaliações no CM? Das disciplinas, né? Assim, então, normalmente as avaliações, elas não são convencionais, naquele sentido de que a pessoa fica lá
na sala, recebe uma folha e precisa preencher aquela folha com as respostas. Não são assim. As avaliações, elas podem ser enviadas, podem ser levadas para casa, muitas, né? As avaliações são listas, os alunos levam para casa, entregam outro dia, ou são avaliações, e aí são, nesse quesito, né, as avaliações são contínuas, porque essas listas, elas acabam acontecendo durante a disciplina inteira, então não é aquele dia específico, né, de avaliação tradicional. Muitas vezes as avaliações podem ser seminários, podem ser desenvolvimento de um programa, então varia de disciplina para disciplina, mas a moral da história é que as disciplinas, elas não fazem avaliações convencionais como muitos cursos outros na USP. O horário das aulas. As aulas são de manhã e à tarde. É um curso integral, ocupa de segunda a quinta, de manhã e à tarde. Para quem trabalha, é possível cursar o CM? É possível, mas precisa ter os horários bem flexíveis, né? Porque as aulas, elas são nesses horários. Não tem aula de sábado, né, de sexta e nem sábado, obviamente, e essas 2 semanas livres. E as pessoas têm essas semanas livres. 2 semanas no primeiro semestre e 2 semanas no segundo semestre. Algumas pessoas fazem estágio, alguns alunos fazem estágio no CM, conseguem lidar bem com isso, mas a carga horária, né, precisa ser flexível. Como funciona a escolha do orientador e do projeto de pesquisa? Ao final do ciclo básico, né, vocês vão precisar já ter encontrado um orientador e enviado um projeto de pesquisa para entrar no avançado. Então, os alunos, eles já sabem, quando entram no CM, que precisam encontrar um orientador para desenvolver um projeto de pesquisa. Então, assim, a gente estimula os alunos a irem atrás, conversarem, faz parte da filosofia do CM também, tornar o aluno independente, entende? Assim, desbravadores de barreiras, a gente muitas vezes tem medo, né, de mandar um e-mail para um professor, ou chegar no laboratório dele, então, assim, é uma atividade que requer algum treinamento, e a gente, claro, a gente auxilia bastante, mas a gente quer também que os alunos sejam autônomos nesse sentido. Então, os alunos vão e encontram os seus orientadores. O orientador, ele precisa ter doutorado, não precisa ser professor da USP, pode ser pesquisador de diferentes institutos de pesquisa ou de hospitais, e o projeto de pesquisa vai ser feito junto com o orientador, né, e vai passar pela comissão de graduação do CM para avaliação, aprovação, ajustes, sugestões, mas é um processo que não é um processo traumático, eu diria. O Robson está dizendo que tem auxílio permanência, e se ele entrar no CM vai ter o auxílio cessado? Não. Todos os auxílios permanecem, vocês continuam sendo alunos USP, então não tem... continua com auxílio permanência. Continua com o mesmo auxílio. Quando vocês pedem o auxílio permanência, vocês acham que nem dizem de que cursos são, né? Eu acho que é mesmo só uma análise eu não tenho certeza disso, mas eu acho que é uma análise do aluno, né? Não necessariamente de que curso ele está, em que curso ele está. Acontece muito dos alunos voltarem para o curso de origem. É variável, depende de turma para turma também, é uma opção que os alunos têm, isso eu considero que também é uma boa notícia, né, para as pessoas que estão em dúvida se vão para o CM ou se não vão. A boa notícia é que vocês podem testar o CM, vir fazer um semestre, e caso não se adaptem, pode voltar para o curso de origem. Essa questão de, será que muita gente volta para o curso de origem? No meio do curso ou no final do curso, né, varia de turma para turma,
Então, os alunos podem voltar ao curso de origem no meio do curso, ou eles podem finalizar o curso e voltarem para o curso de origem. Então, assim, vai depender bastante da carreira, né, que cada aluno vai seguir. O Ciências Moleculares não está vinculado a nenhum conselho, não é regulado, né, por nenhum conselho específico. Então, se a pessoa for trabalhar, por exemplo, como um químico, que precisa de um conselho específico, ou de um farmacêutico, vai ser farmacêutico, precisa do conselho respectivo, né? Então, a orientação é voltar para o curso de origem para ter a habilitação, para conseguir, então, a aprovação no curso, no conselho. Aqui, a Rafaela está pedindo para algum ex-aluno falar sobre a experiência que teve. Se ainda lembrarem, lembra, eles se lembram muito. A gente só está com um problema de áudio. Se algum ex-aluno estiver por aí e quiser falar. Eu tô aqui, eu não sei se o Rafa vai conseguir falar agora. Boa, Joel. Eu lembro que no meu processo seletivo eram umas perguntas bem Vsauce, assim, sabe? Tipo, você tem que ter uma sacada para resolver, uns problemas bem, sabe, matemática recreativa, esse tipo de coisa. Eu acho que a ideia é mais ver se as pessoas conseguem colaborar, assim, para desenvolver alguma coisa, sabe? Porque, especialmente na prova, é relativamente fácil você só ser uma pessoa que entende de várias ideias, assim, da matemática ou da filosofia não, mas da biologia, etc., e você conseguir responder alguma coisa por causa disso. Mas na dinâmica, tipo, não pega bem se você sabe responder alguma coisa e ao invés de tentar desenvolver esse conhecimento com os colegas, você só falar, tipo, eu sei a resposta disso, a resposta é essa, sabe? Tipo, eu achei bem legal porque te ensinava a chegar numa resposta colaborando com as partes do conhecimento que os outros alunos têm, sabe? Eu acho que isso é uma habilidade útil para você ter em geral, assim, no CM. Rafa, você consegue falar agora? Tenta aí. Não sei, acho que não. É isso que o Joel falou, é exatamente o que a gente procura, as pessoas colaborativas durante a prova, que a gente consiga entender, consiga perceber que durante o curso elas também vão ser colaborativas. Não dá para fazer o CM, o curso sozinho, precisa realmente da colaboração dos colegas. Ok. Eu lembro que na prova que eu fiz foi em 2021, para a turma 31. E foram 3 perguntas. Uma era de física, outra de química, pelo professor Fábio, e outra era de biologia, mas era uma biologia meio filosofia até. A de física foi a primeira. Eles perguntaram como seria o som em outros planetas. Então, se você tem uma outra atmosfera, outras condições de pressão, outras condições de temperatura, como, digamos, um grito agudo que você faz aqui na Terra seria ouvido em Marte ou em Vênus, uma coisa assim. E a gente foi desenvolvendo, tentando entender o que mudaria de frequência, de intensidade, enfim, quais seriam as características que mudariam em conjunto, foi bem interessante. A outra pergunta que a gente fez, que foi feita, foi de química. O professor Fábio perguntou o que seria uma forma de a gente construir um foguete que tivesse só um tanque, né? Usualmente a gente tem foguetes que tem um tanque de hidrogênio, um tanque de oxigênio, e deve ser uma reação química onde se libera os 2 gases e isso propulsiona os foguetes. Quer dizer, esse foi um exemplo, mas ele pensou na ideia de um foguete que só tivesse um tanque, né? O que seria, o que você precisaria colocar ali e tal. A gente foi tentando desenvolver isso conjuntamente, o que você precisaria, quais seriam as condições, foi bem legal. E a última de biologia foi feita por uma aluna no avançado, e eu acho que era quais seriam as diferenças, ou o que tem de semelhante entre um feto em desenvolvimento no corpo de uma mãe e um câncer. Foi um tumor
momento. Foi uma pergunta bem impactante, ela gerou discussões bem interessantes, mas a ideia é justamente essa, né? Cada pessoa que foi respondendo foi trazendo, os dois consomem nutrientes do corpo da mãe, do hospedeiro, os dois estão ali se desenvolvendo, diferenciando células e tal. Então, foram todas perguntas que a gente tentou chegar numa resposta em conjunto, cada um foi trazendo as suas ideias, foi debatendo, foi negando o que o outro tinha falado de alguma forma, e no fim, todo mundo conseguiu falar, de certa forma trouxe o que acredita sobre o tema em específico, o que sabe, mas também foi desenvolvendo a lógica, e no fim a gente chegou numa resposta que foi meio satisfatória para todo mundo. Então é bem legal, assim, você vai desenvolvendo a ideia menos enquanto fato sabido e mais como processo, que é basicamente a nossa vida no ciclo básico inteiro. Eu queria complementar o que o Silas falou, dizendo que o processo de dinâmica de grupo, né, envolve não só professores do CM, mas a gente envolve também alunos do avançado do CM. Então, a gente convida 2 alunos para participar desse processo. Então, para vocês verem como os alunos estão, assim, totalmente envolvidos em todas as etapas do curso mesmo. Então, e aí as perguntas são exatamente como o Silas comentou, como o Joel comentou, são perguntas que não necessariamente têm resposta. E essa é a ideia mesmo da dinâmica, né? Da gente saber como é que as pessoas conseguem desenvolver um tema. Continuando aqui nas perguntas, as aulas são de segunda a quinta, das 9 às 6, sim, todos os dias. Eventualmente, né, alguma aula não acaba antes a primeira parte da avaliação é individual, certo? Certo. A parte escrita, a primeira prova escrita, ela é individual. Aí depois a dinâmica de grupo, né? Em grupo, claro. Tá perguntando se fizer o CM, eu sairei como um profissional regulamentado. Não, é aquilo que eu estava explicando, não existe uma regulamentação. Existem aquelas profissões que, para exercê-las, é necessária a regulamentação por um conselho, né? Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Química, Conselho Regional de Biologia, enfim. Para o curso de Ciências Moleculares, não existe um conselho vinculado ao curso. Então, vai ser um profissional regulamentado por um conselho? Não, mas vai ser um profissional capaz de exercer atividades quaisquer que não requerem a regulamentação por um conselho. Não sei se eu me fiz entender, mas é isso, não existe um conselho associado ao CM e o profissional que tem o diploma, né, de bacharelado em ciências moleculares pode trabalhar em qualquer área que não exija esse conselho. Claro que as pessoas que vêm da medicina ou que vêm do direito e querem exercer a medicina, querem exercer a advocacia, elas vão voltar, esses são 2 exemplos, né, mas pode ser químico, pode ser farmacêutico, pode ser biólogo, né, todas essas pessoas. Normalmente, o que acontece, elas fazem o CM, aí no avançado, e já sabendo, né, que querem continuar naquela carreira que precisa da regulamentação por um conselho específico, voltam para a unidade de origem, fazem as disciplinas avançadas para terem, para conseguirem o segundo diploma, né, e ao voltarem depois que terminam o CM, voltam para a unidade de origem, elas conseguem o segundo diploma mais rapidamente, porque já tiveram, essas pessoas já tiveram as disciplinas concluídas, relacionadas àquela habilitação, né, para ter o conselho, enfim. Acho que era isso. Alguém mais, pessoal, quer falar? Ou será que eu perdi alguma pergunta? E aí o que eu queria dizer, assim, independente daqui a pouco a gente já está encerrando essa live, mas independente de se vocês fizeram pergunta aqui ou resolveram, a gente está à disposição por e-mail,
Tanto pode ser e-mail direto para mim, pode ser e-mail para a grade CCM, né, para a secretaria do CM. Os alunos estão sempre também à disposição para tirarem dúvidas, para recebê-los lá no Inova. Então, vocês vão ser sempre bem-vindos para tirar dúvidas e receberem maiores informações que vocês precisarem. Não só vocês que estão aqui acompanhando, claro, né? Mas também as pessoas que depois vão assistir esse vídeo ou as pessoas que vocês podem indicar para conversar com a gente. Tem mais duas perguntas aqui. Se tem licenciatura no CM? Não. O CM é um curso de bacharelado, mas as pessoas que querem depois dar aula, né, vão fazer licenciatura. O segundo diploma é em licenciatura. Há algo no curso voltado ao levantamento de recursos para a condução de pesquisa? Mário, a gente não tem no laboratório, no CM, laboratórios vinculados de pesquisa, né? Então, o que nós temos feito é levantamento para ter bolsas, né? Bolsas de internacionalização, tem bolsas para os alunos, mas as pesquisas são feitas nos laboratórios que os professores são vinculados. Muitos professores têm laboratório de pesquisa no próprio Inova, mesmo, mas os laboratórios de pesquisa não são vinculados ao CM. Normalmente, quem se forma em ciências moleculares segue carreira acadêmica ou vão para quais áreas? Eu mostrei na apresentação, depois vocês conseguem voltar, para onde que vão os nossos egressos. Eu diria que 30% fica nas universidades, ou seja, seguem carreira acadêmica não só na USP, mas em diversas universidades aqui na USP, em São Paulo, no Brasil, e inclusive fora do Brasil, né? Universidades no exterior. Muitos alunos egressos nossos estão em universidades no exterior. Mais ou menos também outros 30%, eu diria que vão para empresas de ciência de dados, né? Vão trabalhar com computação, mas junto com outra área. O Joel colocou para a gente ver aí, né? Vão para ciência de dados em empresas privadas e públicas, e também pessoas que vão trabalhar em empresas de biotecnologia. A pessoa que perguntou da licenciatura, também a gente tem bastante gente que volta para a licenciatura, e vai dar aula, né, na educação básica, tem pessoas na área da saúde, enfim. Aqui está mais ou menos a distribuição onde é que os alunos estão. Aqui, bom, sim, já colocamos aqui o e-mail da secretaria, o e-mail dos alunos. Então, você tem à vontade para interagir com a gente. E no site tem maiores informações, tem também o link para fazer as inscrições. Não deixem de nos consultar. Vão lá no Inova, visitem, para conhecer o espaço, né, também. Então, fiquem à vontade, gente. Acho que a gente já pode estar encerrando, até 1 hora, já que a gente está conversando. Fiquem à vontade para entrar em contato quando quiserem, tá bom? Gente, eu queria agradecer a participação de todos. Queria agradecer especialmente aos alunos que conseguiram colocar a nossa live no ar, que trabalharam pra caramba aqui, organizando a sala onde a gente está e fazendo a transmissão ao vivo. Isso é um desafio, mas para vocês terem essa noção de que realmente os alunos, eles têm esse pertencimento, sabe? Eles estão em todas as atividades do curso. Então, queria agradecer Joel, queria agradecer o Rafa, os Rafas, né? Aqui o Rafa Argueto, o Rafa Badaim também, que está lá nos bastidores. Queria agradecer a participação dos alunos aqui na live, eu vi aqui a Elô, está no chat, no YouTube também ajudando a gente
a responder, enfim, tem várias pessoas que estão aqui nos bastidores, os alunos que trabalham pra caramba. Obrigada, super obrigada, gente. Por nada, eu vou ficar no chat, se mais alguém tiver perguntas, coisa do gênero, a gente responde aí. Alguém mais quer falar alguma coisa? Pena que o Rafa não conseguiu falar, né, Rafa? Acho que agora talvez vá Quer falar? Então fala, Não, pode Deus. falar, Rafa. Então falar o quê? Eu perdi. dá o seu depoimento. Sobre a prova, a dinâmica? Se você quiser. Sim, não. De maneira geral, eu posso falar isso. É super interessante essa dinâmica, esse debate que a gente tem, né? A ideia é a gente ser apresentado a questões que não são óbvias, que não têm respostas óbvias, e ver como os alunos se comportam numa dinâmica de conversa científica. Então, como a Mary tinha mencionado, o interessante não é saber quanto de conhecimento técnico a pessoa que está presente tem, mas sim quanto ela consegue desenvolver conceitos científicos em um debate com um grupo de pessoas que têm visões diferentes e panos de fundo acadêmicos diferentes. Na minha vez, eu lembro que perguntaram por que as coisas quebram, foi uma das perguntas. A outra foi como seria um predador ideal, assim, quais são aquelas características de um predador ideal. E também teve uma pergunta super interessante, era para a gente comentar uma frase que era do Milor Fernandes, inclusive, não me lembro, que era, desde que os cientistas inventaram o microscópio, várias doenças que não existiam antes agora existem. Era para essa frase ser comentada. Enfim, é super divertido participar e acho que é uma oportunidade da gente ter um pouquinho do gosto que é curso, eu acho. Eu também queria agradecer a Merari, todo mundo que está aqui. Eu espero que vocês façam a prova e se divirtam como eu me diverti no processo seletivo. O inglês pesa muito? Bom, não sei responder isso. Acho que tem questões que são em inglês, mas não sei se alguém souber responder melhor. Posso entrar de novo para responder? Já tinha me despedido. Voltei, eu já tinha me despedido, mas eu voltei aqui para falar sobre o inglês. Uma das perguntas da prova escrita, da primeira prova, né? Vocês têm acesso às provas lá no site, vocês podem ver como é que são as provas. Então, uma das perguntas é em inglês, apesar de vocês responderem em língua portuguesa, mas é de interpretação de inglês. Ela vale exatamente a mesma coisa que qualquer outra pergunta escrita, daquele teste escrito lá. Então, assim, o inglês pesa tanto quanto biologia, matemática e qualquer uma daquelas outras perguntas da prova escrita. É muito interessante que a pessoa consiga saber entender, interpretar minimamente um texto em inglês. E é mais interessante ainda que a pessoa consiga também se comunicar em inglês, porque nós recebemos sempre tem gente de fora, lá no Inova, e os alunos dos Ciências Moleculares, eles são bem recrutados, assim, para receber os alunos. A gente também tem bolsas de intercâmbio, então, para não deixar as oportunidades passarem, entende? Assim, então, para o ingresso, o inglês tem esse peso, mas para o CM, o peso do inglês talvez seja um pouco maior, porque é importante para o aluno se internacionalizar, a gente dá muito valor, a gente tem muitas bolsas e dá muito valor, a gente estimula muito o aluno que quer fazer uma parte do curso fora, ou quer receber, quer participar dessa interação com os alunos que vêm conhecer, que vêm para cá, né? Então, é muito legal ter um inglês
razoável, assim, né? No sentido para compreender. Pode. Não, só isso sobre o inglês durante o curso, não só essas oportunidades de internacionalização e tudo que a Meredith comentou agora, mas também uma questão de bibliografia. Grande parte do que é escrito na ciência hoje em dia é escrito, grande parte, eu diria, sei lá, uma imensa, esmagadora maioria, é escrita em inglês. Então, artigos, livros, muita grande parte dos materiais que se usa nas disciplinas e na ciência em geral são escritos em inglês, e tem coisa que de fato não existe em português. Então, isso acaba sendo bastante importante ao longo do curso, tanto no básico quanto no avançado, eu acho. E às vezes é mais fácil você encontrar coisa de qualidade em inglês também. Então, isso é um fator relevante. Particularmente para artigo é um pouco complicado você referenciar artigo sem ler o artigo original, que muitas vezes está em inglês. Uhum. Isso quando ele é traduzido. É isso, e a gente no CM faz essas inferências de ponta na pesquisa e a gente discute artigos e as pesquisas que estão acontecendo, assim, muito... acabaram de lançar, isso tudo é em inglês, né? Então, é muito importante mesmo que isso saiba. Mas para a prova, bom, a pergunta, a gente acabou assim, né, desviando, a pergunta era para a prova, né? Para a prova, não tanto, né? Mas para o CM, sim, é importante que tenha. E aí tem muitos. Vocês vão, não sei se vocês já têm, né, esse conhecimento, às vezes acabaram de entrar na USP agora, né? Não tem a dimensão dos cursos, das oportunidades que a USP oferece. Então, existem cursos de inglês para alunos que são gratuitos, oferecidos pela USP. Vocês podem fazer para ter esse treinamento. É isso. Então, acho que acho que a gente pode encerrar a live e a gente continua aqui à disposição, pessoal. Uhum. Obrigada. Obrigada novamente.